Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do pastor Adriano Machado, Grupo das Águias. Voa! O título da mensagem de hoje é: qual é o seu alvo? Algumas pessoas me relatam que não conseguem sair do lugar. E muitas vezes não é falta de qualificação ou falta de vontade. E também não é nenhum problema espiritual. O problema mesmo é a falta de visão, ou seja, falta de clareza sobre aquilo que deseja. E por isso eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer algumas perguntas para você. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Como você quer ser reconhecido? Essas são perguntas que você precisa saber responder. Para auxiliar no alcance desse propósito, desse objetivo, você precisa utilizar algumas ferramentas. E por isso eu quero deixar aqui para você uma sugestão de ferramenta, que é a chamada análise fofa ou SWOT. SWOT é um termo do inglês. Fofa é o termo traduzido para o português, que significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As forças e fraquezas são aspectos mais internos, aspectos que você consegue ter mais gerência. Já as oportunidades e ameaças são aspectos externos que você não consegue ter nenhum tipo de controle. Para ficar um pouquinho mais claro, eu quero dar alguns exemplos aqui. Força, poderíamos colocar como boa comunicação. A boa comunicação é algo que você tem gerência, porque você pode melhorar, você pode aperfeiçoar. Então está no seu controle. Uma fraqueza poderia ser a falta de inteligência emocional, que é um aspecto negativo, mas você também consegue gerenciar, controlar, porque você pode aprender a ter inteligência emocional. Oportunidade, conforme eu disse antes, é um aspecto externo. Então, digamos que aquilo que você trabalha está em alta, está em ascensão no mercado. Então, é algo positivo que nós temos classificação de oportunidade. E a ameaça é um aspecto negativo que vai contra você e que você não tem gerência. Exemplo, aquilo que você trabalha atualmente na empresa ou como profissional é taxado em dólar. Então poderíamos colocar ali como a oscilação do mercado. Enfim, mas aí vai depender muito da área de atuação, vai depender muito do segmento do negócio, vai depender muito de pessoa para pessoa. Outro ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui é que, enquanto indivíduos, nós precisamos ter muito claro na nossa mente para conseguir ter clareza na nossa visão, na nossa missão, sobre os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Eu não sei se vocês já fizeram entrevista de emprego, mas com certeza já participaram. E uma das perguntas clássicas das entrevistas é: quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? E normalmente as pessoas têm dificuldade em falar isso, porque nós somos preparados, ou normalmente nós analisamos os outros e nunca a nós mesmos. Então às vezes é difícil conseguir encontrar os nossos pontos fortes, verdadeiros,
e os nossos pontos fracos verdadeiros. Mas é importante para que a gente consiga nos desenvolver, nos aperfeiçoar e de fato alcançarmos, chegarmos ao nosso alvo. E o aspecto que eu quero enfatizar aqui nessa questão é que não basta apenas você gerenciar o seu ponto fraco. Isso é o que todo mundo faz. Você precisa lembrar de potencializar a sua qualidade, ou seja, o seu ponto forte. Porque nesse caso, você não vai ser apenas alguém bom, você vai ser simplesmente o melhor dentro do seu segmento. Você vai ser uma referência dentro do seu segmento. E o nosso objetivo aqui é fazer com que você voe lugares altos. Então você precisa se destacar. Como que você vai se destacar? Não é gerenciando os pontos fracos, é potencializando, ou melhor, acima de tudo, potencializando os seus pontos fortes. Beleza? Uma coisa que é importante também é que de nada adianta ou pouco é útil ou efetivo o nosso esforço se nos faltar a visão. É como se você entrasse no carro para ser conduzido pelo GPS, mas você não colocasse o destino no GPS. É claro que você não vai sair do lugar. E com o decorrer do tempo, claro, você pode mudar o percurso, você pode mudar o trajeto, você pode mudar até o destino. Mas é importante que você mova-se, que você se movimente. Inclusive hoje eu postei num story meu, no Instagram, que o reino é movimento. Se não há movimento, não há vida. Você precisa se mexer, você precisa se movimentar. E à medida que nós nos movemos, Deus também se move em nosso favor. Ele vai nos dando a direção, Ele vai nos dando a estratégia, Ele vai nos orientando se nós devemos ir mais para a esquerda, mais para a direita, acelerar, reduzir, enfim. Mas o importante é que você se mova, que você defina, que você decida qual é a sua visão hoje. E depois você vai fazendo os ajustes. E não tente ser uma pessoa perfeccionista ao extremo, esperando uma condição ideal, esperando um momento ideal, porque se você ficar assim, você vai se tornar uma pessoa procrastinadora, conforme nós já vimos em podcasts anteriores. E de fato você vai continuar parado, de fato você vai continuar no mesmo lugar aonde você está hoje. E o nosso objetivo é fazer com que você levante voo, alce voo, voe sobre lugares altos. E para encerrar o podcast de hoje, eu quero deixar aqui a palavra, o versículo que está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 2, que diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem passe leia, para que possa ler quem passa correndo. Beleza? Pense sobre isso, reflita sobre isso e, sobretudo, aplique isso. Foi um prazer e uma honra estar com você mais uma vez e nós temos um encontro marcado no nosso próximo podcast. E já que você é águia, voa!